pessoal. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre transformações trigonométricas, arco duplo e transformações produto, tá? Então, bem, nessa aula, né, trataremos da determinação do seno, cosseno ou tangente de ângulos que podem ser escritos como a soma de dois ângulos, tá? Essa é a definição, na realidade, de arco duplo, tá, pessoal? Quando você consegue escrever, você escreve, né, no argumento de uma função seno, cosseno ou tangente, um ângulo, né, como duas vezes ele mesmo, ou a soma de dois ângulos quaisquer, como um arco duplo. Existem algumas transformações que a gente pode utilizar para minimizar os problemas ou para resolver os problemas com maior facilidade, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem o seno de 75 graus, que a gente pode escrever como seno de 30 mais 45, tá? O que facilita o cálculo, pois trabalharemos com ângulos notáveis, ou seja, de 75 a gente não sabe necessariamente, né? Mas os de 30 e 45 são mais fáceis da gente lembrar na hora de resolver uma questão, tá? Bem, a gente vai partir da primeira transformação trigonométrica, né, que é a chamada o seno da soma, tá, pessoal? O seno da soma, né, como aqui a própria equação aqui já diz, ele é dado pela soma de dois ângulos quaisquer, né, e ele segue essa relação aqui, ó. O seno da soma de um A mais um B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Sempre você vai utilizar para a soma esse tipo de transformação. Então, vamos resolver um problema aqui. Você tem o seno de 75, você escreve ele como sendo a soma, o seno da soma de 30 mais 40 e utiliza essa relação para encontrar o seno de 75. Quando você faz isso, você tem o seno de A, que é de 30, vezes o cosseno de 45, mais o seno de B, que é 45, vezes o cosseno de 30 graus. Fazendo isso, você obtém que o seno de 30 é meio, multiplicado por o cosseno de 45, que é raiz 2 sobre 2, mais cosseno de 45, raiz 2 sobre 2, e o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Fazendo os cálculos, a gente obtém raiz de 2 mais raiz de 6, dividido por 4, e essa é uma maneira mais simples de você encontrar, por exemplo, nesse caso aqui, o seno de 75 graus. Simplifica através da transformação do seno da soma. O seno da diferença, a gente tem seno de A, né, o seno de A menos um B, que são dois ângulos quaisquer, a gente tem seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A, certo? Para calcular, por exemplo, o seno de 15 graus, a gente pode escrever o seno de 15 graus como seno de 45 menos 30, tá? Como os dois ângulos são mais notáveis, a gente pode usar essa relação aqui em cima. Fica seno de 45, cosseno de 30, menos seno de 30, vezes o cosseno de 45. Usando os valores que a gente já sabe, né? Então, a gente tem raiz de 2 sobre 2, né? Ou seja, aqui nesse caso, o seno de 45 menos 30 fica raiz de 2 sobre 2, né? Vezes raiz de 3 sobre 2, menos meio de raiz de 2 sobre 2, né? Fazendo essa conta, você obtém raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. A maneira de você resolver o problema utilizando seno da diferença. Para o cosseno da soma, a gente tem cosseno de A mais B, cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Para a gente calcular, por exemplo, o cosseno de 90 graus, a gente escreve ele como sendo o cosseno de 60 mais 30 graus, tá bom? E aí a gente faz, utilizando essa equação aqui, né? Essa fórmula aqui, você tem cosseno de 60 vezes seno de 30 menos seno de 60 vezes seno de 30. Fazendo essa subtração, se obtém que o cosseno de 60 mais 30, que é igual ao cosseno de 90, é meio vezes raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 vezes meio. Subtraindo os dois, a gente obtém o valor igual a zero, justamente o valor que a gente tem, tá? Que a gente conhece. Cosseno de A menos B vai ser igual cosseno de A vezes o cosseno de B, e agora muda o sinal aqui, né? Quando aqui é mais, menos aqui é mais, vezes seno de A vezes seno de B, tá? Então, para calcular, por exemplo, o cosseno de 15 graus, a gente vai ter cosseno de 60 menos 45, né? Vai dar igual a 15 graus, e a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, cosseno de 60 vezes cosseno de 45, mais seno de 60 vezes seno de 45. Utilizando os valores de cosseno de 45 e cosseno de 60 e 145, 160, que a gente já conhece, a gente obtém meio vezes
raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que dá igual a raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4, tá bom, pessoal? E aí a gente também pode, para essas transformações, para essas identidades trigonométricas, a gente pode escrever o que nós chamamos a tangente da soma, tá, pessoal? Então, a tangente da soma de um ângulo A mais um ângulo B é nada mais do que a tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B, tá, pessoal? Lembrando que aqui o A tem que ser diferente de π sobre 2 mais 1k vezes π, que são o número de voltas do ciclo trigonométrico, e o B tem que ser um ângulo de 90 mais 1k vezes π, né? Diferente do ângulo de 90 mais 1k vezes π. E também a soma dos dois ângulos, A e B, tem que ser diferente de π sobre 2 mais 1k vezes π, com o k pertencente aos inteiros, porque o k representa as voltas do ciclo trigonométrico, tá, pessoal? Então, para a tangente da soma, a gente vai, como exemplo, calcular aqui a tangente de 75 graus. O que você vai ter? Escreve ela como a tangente de 30 mais 45 e utiliza a equação anterior. Fica tangente de 30 graus mais tangente de 45. Tudo isso dividido por 1 menos a tangente de 30 vezes a tangente de 45 graus, tá, pessoal? Então, a gente consegue escrever aqui, lembrando das tangentes, a gente tem que a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 mais 1, né? Dividido por 1 menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1, que é a tangente de 45 aqui, tá? Faz a divisão aqui, né? Conserva a primeira, multiplica por inverso da segunda. Se obtém um resultado do tipo raiz de 3 mais 3, 3 menos raiz de 3. Se você racionalizar, você vai obter o resultado raiz de 3 mais 2, tá bom, pessoal? Então, é uma maneira de você calcular, né? Na mão, né, na realidade, as tangentes aí, tá? Sem precisar saber valores tabelados, tá bom? Para calcular a tangente de um A menos o B, o processo é análogo, né? Então, a gente vai utilizar a relação tangente de A menos B igual a tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 mais a tangente de A, multiplicado pela tangente de B, tá? Então, com A também diferente de π sobre 2 mais 1k vezes π, e o B também diferente de π sobre 2 mais 1k vezes π. Lembrando que o A menos o B, ou seja, a subtração dos ângulos do argumento, tem que ser diferente de π sobre 2 mais 1k vezes π, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá, pessoal? Bem, pessoal, para arcos duplos, tá, né, que ele chama aqui de funções circulares de 2 vezes A, ou seja, aqui a gente vai ter outras transformações, né, que também são bem simples, tá? Então, vamos pensar aqui agora como o arco duplo de seno de 2 vezes A igual ao seno de A mais A. Então, um arco duplo, o que quer dizer arco duplo? É 2 vezes o ângulo que está dentro, tá, pessoal? Então, eu tenho o seno de 2 vezes o ângulo que está dentro, eu posso escrever ele como seno da soma, né, do ângulo por ele mesmo, e utilizar a relação anterior para seno da soma. Então, você tem seno de A vezes cosseno de A, mais seno de A vezes cosseno de A. Percebe que aqui você tem dois termos iguais, quando você soma os dois, você percebe que tem o seno do arco duplo, nesse caso aqui de A, é igual a 2 vezes o seno de A vezes o cosseno do próprio A, ou seja, do próprio ângulo, tá bom? Para o cosseno do arco duplo, cosseno de 2 vezes A, você pode escrever como cosseno da soma de A vezes A mais A, cosseno de A vezes cosseno de A, menos seno de A vezes seno de A. Você pode escrever o cosseno do arco duplo aqui, nesse caso, para esse ângulo A, 2 vezes A, como cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Tá, pessoal? Então, outra maneira de você expressar, porque você tem cosseno de A vezes cosseno de A dá cosseno ao quadrado de A, e seno de A vezes seno de A dá seno ao quadrado de A. Para tangente, pessoal, a gente tem o mesmo procedimento. Você tem a tangente de 2 vezes A, né? Você pode escrever como a tangente de A mais A, usa a relação, né, que a gente tem para a tangente da soma. Você vai ter tangente de A mais a tangente de A, dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de A. A tangente de A mais a tangente de A gera 2 vezes a tangente de A, e dividido por 1 menos a tangente de A ao quadrado, que multiplica esses dois aqui, ó. Tangente de A ao quadrado. Com A diferente de π sobre 2 mais 1kπ, menos I 2A diferente de π sobre 2 vezes 1kπ, ou seja, valor do argumento com k pertencente aos inteiros também, tá, pessoal? Essas são as restrições que aparecem. Bem, a gente tem algumas aplicações, né, essencialmente essas aplicações, elas são para resolver alguns problemas também de identidades, tá? Vocês podem utilizar também, geralmente, em demonstrações que vai aparecer para vocês. Por exemplo, aqui, nessa aplicação, ele mostra
ele quer que você mostre que o seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1, mais 2 vezes o seno do arco duplo do próprio x, tá, pessoal? E aí a gente pode, na realidade, que ele faz faz a relação aqui, né, utilizando o trinômio quadrado perfeito. Você tem seno ao quadrado de x mais 2 vezes seno de x cosseno de x, que ele pode escrever como seno de 2x, mais cosseno ao quadrado de x. Como seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é esse termo com esse é igual a 1, ele substitui os dois por 1. E o 2 seno de x cosseno de x, que aparece aqui embaixo também, você pode escrever ele como 1 menos seno de x. Você mostrou, né, que essa igualdade ela é verdadeira, tá, pessoal? Tem mais algumas aplicações aí também, por exemplo, para achar, provar que, nesse caso aqui, o cosseno de 90 menos x é igual ao próprio seno de x, né? Você pode utilizar o cosseno da subtração de dois ângulos, tá? Ó, cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Quando você substitui o 90 e o x, você vai ter cosseno de 90 vezes cosseno de x, seno de 90 vezes seno de x. Como o cosseno de 90 é zero, 0 vezes cosseno de x dá zero, e aí eu obtenho apenas 1 vezes seno de x, ou seja, cosseno de 90 menos x, por a identidade que a gente já viu anteriormente, é igual ao próprio seno de x, tá, pessoal? Para tangente, ele também faz uma demonstração, tá? E a gente encerra por aqui. Pessoal, essa aula foi uma aula bem simples, bem tranquila, tá? É uma aula que fala sobre transformações trigonométricas, mais especificamente falando sobre arcos duplos, mas posteriormente a gente vai falar também sobre arcos triplos, mas que na realidade a aplicação é essencialmente a mesma, tá, pessoal? Vocês vão trabalhar com muitas questões que têm problemas para provar ou algo do tipo, tá? E essas transformações também, lembrando que estão nas aulas anteriores, tá, pessoal? Não esqueçam de fazer as atividades relacionadas ao assunto, tá? Fazerem as atividades do Tarefa Online, pode já estar iniciando essa semana, tá, pessoal? Para a gente poder ir tirando as dúvidas através do WhatsApp, tá bom, pessoal? E nas próximas semanas a gente estará tirando as dúvidas também através das aulas online, através do aplicativo Meet. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.